bom dia a todos. Que o Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e que vocês agora possam sentir a presença do Eterno através da mensagem desta manhã. Antes de nós entrarmos no texto bíblico desta manhã, eu gostaria de contar apenas um detalhe importante. Ontem eu fui fazer uma visita para uma família, na verdade era para uma mulher, o nome dela é Cláudia. E durante aquela visita que eu fui junto com a Marilene, eu comecei a conversar com ela e ela começou a expor algumas coisas que ela estava passando naquele momento. Ela estava passando uma guerra familiar muito grande. A mãe dela bebe muito e o esposo dela também, que não é o pai dela, né? Bebe muito. E os dois ficam se xingando dentro da casa dela. E aí ela contando essa história, ela falou assim, a minha saúde já está no limite. Aí ele falou assim, Luiz, eu tenho um tumor no cérebro. Eu tenho um câncer nas costas, na coluna. Eu já não aguento mais. Ela falando, ela começou a chorar. A Marilene começou a chorar. E eu comecei a chorar. Naquela situação em que nós estávamos, eu apenas fiz um clamor no meu coração. Até quando, Senhor? Até quando que esse sofrimento vai atingir a tantas pessoas, devastando famílias? E amigos, tudo isso aconteceu por conta de um deslize, a aproximação que Eva teve com a serpente. O tema dessa série que nós estaremos iniciando em outubro é a anatomia da salvação, do pecado à graça. E o termo que nós mais vamos utilizar nesta série é chamado de reconciliação. Reconciliação só faz sentido porque houve uma ruptura em um relacionamento. E esse relacionamento ali no Jardim do Éden produzia vida. Quando o ser humano tinha uma conexão perfeita com Deus, essa conexão produzia vida. Mas a partir do momento em que o ser humano decidiu se conectar com a serpente, esse relacionamento sofreu uma ruptura. E esse relacionamento agora, sem a existência dele, infelizmente, conduz o ser humano à destruição e morte. E é por isso que eu, assim como você, nós vemos casos como o da Cláudia, que passa por esse perrengue. E eu estava indo embora ontem junto com a Marilene, depois de a gente ter saído da casa da Cláudia, e ela começou a conversar comigo, e ela disse assim, cara, você acredita? Ela começou a conversar comigo e eu fiquei pensando, nós ficamos tão confortáveis nos bancos da igreja, e nós não temos às vezes a disposição de ir na casa dessas pessoas para saber o que se passa. Às vezes nós queremos promover eventos e eventos, só que a pessoa que está ali no cantinho da cidade está passando por uma dificuldade tremenda, e esse evento que nós fazemos aqui não alcança essa pessoa. E ela começou a falar e eu vi que ela começou a se emocionar, e ela fez a mesma pergunta para Deus que eu fiz, até quando, Jesus? Até quando, Jesus, que nós vamos precisar passar por todos esses problemas e mesmo assim confiar que o Senhor está no controle, sendo que o controle muitas vezes não está sobre nós? Quantas vezes nós vamos ter que sofrer por perdas de familiares ou de amigos, ou mesmo rupturas de relacionamento para entender que Jesus ele precisa voltar o quanto antes? O tema deste sermão será exatamente sobre reconciliação. A reconciliação que não é produzida por atos de caridade feitos pelo ser humano, como muitas pessoas acreditam, mas é puramente divino. Então, o que é reconciliação? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o papel da reconciliação. Esse termo no grego, katalegê, ele acontece 4 vezes no Novo Testamento. Reconciliação. De uma forma muito recorrente, assim, né? Nos versículos. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11, acontece algumas vezes. Você tem também 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, que acontece 2 vezes em cada versículo. Então você tem o tempo todo acontecendo essas prerrogativas. Só que sempre que acontece o termo reconciliação, existe um padrão. O padrão é: quem é o reconciliador? O próprio Deus.
ele é o reconciliador. E quem que é o elo de reconciliação? Jesus. E quem que é o objeto de reconciliação? O ser humano. Veja comigo, por exemplo, em Romanos capítulo 5, só para você ter um panorama geral do que eu estou dizendo para você. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Todos encontraram? Nós vamos em outro momento voltar a ler esse mesmo versículo, tá bom? Mas só que em um outro contexto. Eu só quero ler com vocês para vocês verem que o que eu estou falando aqui não é nada que foge da Bíblia, certo? Romanos capítulo 5, versículo 11, que diz assim: E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quem promove reconciliação? É o ser humano? Não. Quem que promove? Deus. Quem é o elo de reconciliação? Ou seja, quem é o intermediário? Jesus. E quem é o objeto de reconciliação? O ser humano. Em outras palavras, quem que está precisando fazer ou refazer os seus laços de amizade? O ser humano. Deus ele propõe essa ligação, esse elo com o ser humano através da figura messiânica. Jesus ele trouxe essa oportunidade para o ser humano. Ficou claro até aqui? Então vamos lá. Quem que promove reconciliação? Deus. O elo de conexão ou de reconciliação? Jesus. E quem é objeto de reconciliação? É o ser humano. Em toda a Bíblia, desde o princípio da queda, desde o momento em que o ser humano escolheu se relacionar com a serpente mais do que se relacionar com Deus, esse é o objetivo e talvez seja o centro de todo o Evangelho. O elo de reconciliação promovido por Deus através de Jesus. E existem muitas pessoas, essa aqui é uma falsa conotação que as pessoas utilizam da reconciliação, em que o ser humano pode contribuir para tal. É como se o indivíduo fizer atos de caridade, agora sim o ser humano ele pode se relacionar com Deus e ele pode agora alcançar o divino. Mas isso não é bíblico. Atos de caridade não levam ninguém para o céu. Ninguém vai para o céu por atos de caridade. Ninguém vai para o céu porque obedeceu um mandamento mais do que o outro que obedeceu. O indivíduo ele recebe a autenticidade e talvez a patente de que ele pertence ao reino dos céus a partir do momento em que ele aceita a reconciliação promovida por Deus. E durante todos esses dias, esses sábados desse mês, nós vamos falar sobre esse termo de reconciliação. Em primeiro momento, explicando o que é a reconciliação. Depois nós vamos falar sobre algumas parábolas específicas que fazem um apanhado geral sobre essa terminologia. E por fim nós vamos explicar sobre esse Deus que promove a reconciliação. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa série maravilhosa. Amém? Queridos, para a gente entender como funciona e o papel da reconciliação, é importante a gente entender quando que aconteceu isso. Então, você que está com a sua Bíblia, vá para Gênesis 3 agora, por favor. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós leremos os versículos 8 a 10. Eu vou ler esses versículos com a prerrogativa de que vocês já sabem o que aconteceu. A queda. Todos de acordo? Todos sabem, né? Aconteceu a queda, ok. O ser humano se relacionou com a serpente, conversou, aceitou e apenas deixa eu abrir um aspas. Eu não sei se vocês percebem, mas todas as vezes em que o ser humano precisa tomar uma decisão a quem ele vai servir, nunca o autor bíblico expõe uma atitude verbal. Por exemplo, quando Eva recebe a informação da serpente de que a árvore poderia ser comida e que não teria problema nenhum, a mulher não responde, tá bom, eu vou comer, e muito menos que ela aceita o princípio da serpente ou de Deus.
a próxima ação que acontece é a mulher comendo o fruto. Porque a decisão de entregar a vida ou à serpente ou a Deus não está por aquilo que ela verbaliza, mas por aquilo que ela realiza. Deu para entender? Ou seja, entregar-se a Deus não envolve uma atitude verbalizada. Entregar-se a Deus envolve uma atitude prática. Eu decidi entregar minha vida ao Senhor, então agora eu vou viver à altura disso. A mulher se relacionou com a serpente através do fruto, ela comeu do fruto. Depois que isso aconteceu, Deus ele aparece. E o que acontece? Gênesis capítulo 3, vamos desde o versículo 7 que eu acho que é importante. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deixa eu fazer uma pergunta prática para vocês. Depois que Eva come do fruto, ela oferece para o seu marido. O marido também come do fruto. Você vê algum momento aqui, Eva ou Adão, eles pedindo socorro para Deus? Em algum momento vocês viram isso? Você não consegue ver nas escrituras o ser humano clamando por socorro, porque o clamor do socorro não sai do timbre de Adão ou do timbre de Eva, mas sai do timbre de Deus, voltado para a pergunta que ele faz: onde vocês estão? Em outras palavras, quando você observa desde o início da queda do ser humano, você observa que a atitude de reconciliação não é humana, é divina. Porque quem procura a reconciliação não é o ser humano, é Deus. Portanto, a salvação não é a busca do ser humano por Deus. Salvação é a busca de Deus pelo ser humano. É o Deus sempre promovendo a reconciliação, é Deus sempre procurando se reconciliar com o ser humano. E essa pergunta que ele faz, onde vocês estão, é um termo idiomático no hebraico que significa assim: ei, vamos lá, vem cá, eu quero conversar com você, eu quero resolver o problema. Deus ele vai até Adão e Eva para tentar resolver o problema. E o que é curioso, porque Adão e Eva eles tentaram resolver o problema, mas eles não conseguiram. O problema era a vergonha da nudez, e eles tentaram resolver esse problema fazendo ou construindo vestimenta, e não resolve, porque quando Deus aparece, eles se escondem. Deus ele percebe esse ato inconsequente do ser humano. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quando Deus ele pergunta onde Adão e Eva eles estavam, ele sabia ou não sabia? Por que ele pergunta? Porque ele queria que Adão e Eva reconhecessem a sua condição. A condição de lama, pecado, a condição de destruição. É isso que Deus ele queria. E a partir do momento em que há esse reconhecimento, Deus ele traz o princípio da reconciliação através da morte do Cordeiro. Eu acho muito interessante isso daqui. Porque Deus ele tinha todas as prerrogativas para abandonar o primeiro casal. Vocês concordam comigo? Deus ele criou o mundo perfeito para Adão e Eva. Deus ele concedeu a Adão e Eva a oportunidade de desfrutar de um lugar lindo. Deus ele deu vida contínua, vitalícia para Adão e Eva. Colocou no jardim para ter relacionamento em todos os segmentos possíveis da vida. Relacionamento com a criação, relacionamento com os animais, relacionamento com o cônjuge e relacionamento com o próprio Deus. Deus ele criou o ser humano relacional. Quando o ser humano resolve pecar, sabe o que acontece? Todos os relacionamentos do ser humano são destruídos. O ser humano não mais cuida do animal, o ser humano destrói o animal. O ser humano não mais cuida da natureza, o ser humano agora destrói a natureza. O ser humano não cuida mais dos seus filhos, mas os seus filhos promovem o primeiro fratricídio da história humana. Porque o pecado traz a ruptura de todos os relacionamentos.
Quando Deus ele promove a reconciliação, é porque a reconciliação não é apenas com o que Ele pode fazer na vida do ser humano, mas é o que Ele pode tornar o ser humano. Isso é interessante. O ser humano escolhe a serpente. Deus ele concede um jardim lindo, perfeito, e mesmo assim o ser humano escolhe a serpente. E não pense você que você está diferente de Adão e Eva, assim como eu não estou, tá? Por favor, não pense nisso. Porque todos os dias você escolhe a serpente mais do que a Deus. Quando Deus ele pede para você entregar sua vida a Ele, você fica relutante. Quando você acorda pela manhã e ao invés de você fazer a vontade de Deus, você faz a vontade da serpente. Você está fazendo a mesma coisa que Eva. Então não culpe Eva. Faça como ela fez. Deus aparece, resolve tudo e ela agora se torna uma filha do rei de novo. Amém? Porque reconciliação é isso. Se tornar filho. E vocês vão ver isso durante a série. Mas eu quero que vocês aprendam esse conceito através de um texto, que esse texto, quando eu li em lágrimas. Porque eu percebi um detalhe muito importante nesse texto. Que é Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nós já lemos, mas vamos ler desde o versículo 8 agora. O livro de Romanos. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Se eu falei, vou reforçar. Mas o livro de Romanos foi escrito por Paulo. E esse livro é o livro que acontece mais vezes o termo fé e graça. Segundo alguns teólogos, o livro de Romanos talvez seja um dos livros mais completos da Bíblia, que fala sobre o plano da salvação. Tem um professor chamado Emilson dos Reis, que ele diz que o capítulo 8 de Romanos é o capítulo mais importante da Bíblia. Isso não invalida o restante da Bíblia, pelo amor de Deus. Ok? Mas é porque o capítulo 8 fala sobre, detalhadamente, o plano da salvação. Fala sobre a salvação através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é interessantíssimo. Se você tiver curiosidade, depois a gente conversa. Mas Romanos capítulo 8 basicamente fala sobre isso. E o tempo todo você vê Paulo apresentando a reconciliação através do Filho. E você sabe quem foi Paulo? Sabe mesmo? Paulo ele foi um exímio perseguidor de cristãos, mas ele estava perseguindo na verdade o próprio Cristo. É por isso que ele aparece e fala: por que você está me perseguindo, Paulo? Ok? Paulo perseguindo o tempo todo ali, sabe? O tempo todo perseguindo. E é nesse momento em que Deus se revela para Paulo, quando ele está perseguindo os cristãos. Agora, quando ele escreve o livro de Romanos, parece que ele está pintando essa cena. Ele perseguindo os cristãos, que na verdade representa a perseguição a Jesus, mas aí agora Jesus aparecendo para ele, tentando se reconciliar com ele. E ele escreve sobre Romanos capítulo 5, verso 8 a 11, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda perfeitos, é isso? Pecadores, miseráveis. Eu vou reler, posso? Você permite? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós em que momento? Quando podíamos retribuir este amor grandioso? Não. Quando éramos seus inimigos, guerreando contra Ele. Continuando. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos do que, gente? Da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em que momento que Deus ele se reconcilia com o ser humano? No momento em que o ser humano é inimigo.
Deixa eu falar uma coisa especial para você. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei a dificuldade que você tem passado, e talvez você tenha pensado isso, né? Mas por que eu preciso pensar sobre todas essas coisas? Por que eu preciso entregar a vida a Jesus? E você começa a relutar e você acha que isso é ruim. Mas Ele não promove a reconciliação esperando que você possa retribuir, porque você não consegue retribuir. Tem inclusive uma história na Bíblia que a gente confunde muito esse princípio, né? Lembra daqueles 10 leprosos que Jesus ele curou, 9 foram embora e 1 voltou? Se lembram disso, sim ou não? E a gente fala assim, caramba, esse que voltou aqui, agradecido, olha, isso aqui é bênção, hein? Só que acho que vocês não entenderam muito bem a história ali. Porque quando você vai na literatura rabínica, você percebe que aquele indivíduo que vai agradecer a Jesus é porque na mentalidade rabínica, o indivíduo que agradece é porque ele reconhece que ele não podia dar nada em troca. Vamos supor, se você dá um presente para um judeu, ele não vai agradecer você. Em um outro momento ele vai dar também um presente para você. Se ele agradecer você é porque ele não tem condições de retribuir. Então ele vai falar assim, muito obrigado. Pode ter certeza, você nunca mais vai receber um outro presente. Então quando aquele leproso vai até Jesus, ele reconhece o quê? Não tem o que fazer. O Senhor me deu algo que eu não consigo retribuir. Muito obrigado. Interessante, né? Paulo, ele diz assim, mas Deus prova do seu grande amor para conosco, quando Ele morreu por nós, quando éramos pecadores. Eduardo, Jesus ele não morreu por você quando você entra no tanque e se batiza, não. Ele não morreu por você quando você podia retribuir. Ele morreu por você quando você era pecador. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi num filme. Esse verso, na verdade. Quantos aqui já escutaram, já ouviram e viram o filme A Prova de Fogo? Acho que é isso, né? Já assistiram? Maravilhoso esse filme, muito bom. E quando termina o filme, esse versículo ali aparece pra gente, né? E coloca assim, mas Deus prova do seu amor. E eu nunca tinha visto esse verso. E quando eu tive o primeiro encontro com esse versículo, eu fiquei tão entusiasmado, vocês não têm ideia. Porque eu olhei e falei assim, eu tenho solução. Eu sou um miserável pecador sem vergonha e Deus ele me salvou. Eu talvez tenha tido a mesma reação que Paulo. Paulo ele diz isso pra gente de uma forma bem específica, né? Eu matei cristão, eu matei Felipe, eu matei várias pessoas, eu persegui Cristo, mas mesmo assim, Ele me salvou no momento que eu estava perseguindo. Deus, Ele não esperou Paulo pensar assim, acho que eu vou me converter. De maneira nenhuma, Deus apareceu no caminho que Paulo estava indo para Damasco, para falar, Paulo, por que você me persegue? Eu quero promover a reconciliação e você não aceita. Em que momento em que Deus Ele promove a reconciliação, amigo? Quando você se tornou inimigo dEle. Quando você estava irado contra a vontade dEle. É quando você estava pleiteando em fazer aquilo que Ele pede. É nesse momento em que Ele fala assim, eu quero ser o seu amigo. E isso talvez seja mais difícil para mim. E talvez seja a minha luta. O tempo todo eu dou estudo bíblico para as pessoas, né? E eu faço isso desde 2016. Eu me batizei em 2015, 2016 eu comecei a dar estudo bíblico. E uma coisa que eu sempre percebo nos estudos, é que você sempre está apresentando a verdade, mas é a pessoa que decide, isso é natural, certo? Mas todas as vezes que a pessoa, ela recusa a voz do Espírito Santo, a voz vai ficando cada vez mais fraca, e ela vai recebendo uma letargia espiritual, ela vai se distanciando de uma forma bizarra, e as pessoas, elas estão cada vez mais promovendo esse desacerto com Deus, porque elas ficam com medo de tomar essa decisão, de fazer a vontade dEle. Mas agora pensa comigo, se Jesus ele tivesse o mesmo pensamento que eu e você,
Imagina se Jesus ele pensasse assim, não sei se eu vou para a cruz. Não sei. Talvez não seja o melhor para mim agora, vou esperar mais um pouco. Imagina se Jesus ele tivesse a mesma ação que eu e você nós temos para entregar a vida dele a nós. Porque é isso que diz para a gente sobre reconciliação. Reconciliação não tem explicação. Porque é Deus ele tentando salvar o seu inimigo. É Deus ele tentando salvar alguém que matou um pai de família. É Deus ele tentando matar aquele que estuprou uma mulher. Vocês têm noção disso, gente? Não é apenas aquele que colou na prova. Não é apenas aquele que roubou as balinhas do troco. Não! A reconciliação é contra inimigos. Talvez essa seja a nossa maior luta. Amanhã nós temos eleição. Não vou falar de política. Mas eu quero que você entenda um detalhe. Essa guerra entre esquerda e direita não acontece nos princípios divinos. Porque Deus está tentando salvar os dois. Vocês concordam comigo? Estão se degladiando por partido político. Mas Deus está tentando salvar os dois. Porque isso é reconciliação. Isso é justiça. Porque a reconciliação não depende do ser humano. A salvação depende inteiramente da vontade divina. É por isso que você tem João 3,16 bem estampado, talvez no meio assim da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Reconciliação é um ato de amor. E amor envolve entrega. Existe a possibilidade de você amar a Deus e não entregar a sua vida a Ele? Segundo as Escrituras? Não. Agora, perguntinha simples. Se Deus promove a reconciliação promove o relacionamento com Deus, como que isso é feito? Colossenses, no capítulo 1, por favor. Colossenses, capítulo 1. Ô Douglas, até que horas eu tenho? Bianca, até que horas eu tenho? Mais 15? Estou na graça. Colossenses. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou lendo praticamente só os escritos de Paulo. Porque Paulo é o que mais fala sobre reconciliação, tá? Deixa claro. Apenas uma curiosidade. Colossenses capítulo 1. Vamos ler os versículos 18 a 20. Ok? Diz assim. Todos encontraram? Posso ler? Diz assim. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito o quê? Paz, peirene no grego, paz, pelo sangue da cruz. A paz ela vem através do quê? Do sangue da cruz. Sangue de quem? De Jesus. E esse sangue, ele produz o quê? Reconciliação consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus é a propiciação e é o elo de ligação entre Deus e o ser humano. Ficou claro para você isso? Sim ou não? Eu volto a dizer aquilo que talvez eu afirmei no começo do ano. Pecado não tem perdão, querido. O ato de ruptura desse relacionamento não tem perdão. Pecado, ele tem um preço. O preço é vida. Quem cometeu o pecado, ele precisa pagar pela sua vida.
Qual seria o pagamento da dívida do ser humano então? Sua própria vida. Em outras palavras, a reconciliação não acontece por um tratado de paz mediante um perdão de dívida. A reconciliação acontece por meio de um pagamento. Que pagamento? O sangue de Jesus. Mas a pergunta é, que culpa Jesus tinha do seu pecado? Que culpa Jesus tinha do meu pecado? Me diz. Ele demonstrou o seu amor quando nós éramos pecadores. Eu não merecia. Isso é graça. Eu não merecia. Mas Ele promove a reconciliação. Não há mérito ou condição humana para receber a reconciliação, a restauração do relacionamento entre o ser humano e o divino. Relacionamento que produz vida. E isso está em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele pagou a sua dívida, Ele pagou o seu preço. Agora você tem a oportunidade de escolher vida ou morte. Antes você não tinha. Entenda que, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Se você não prestou nada do que eu falei até agora, preste atenção nisso que eu vou dizer para você. A desobediência humana produz uma dívida que só pode ser paga pela sua própria vida. Paulo diz que a partir da queda o homem se torna escravo do pecado. Deus resgata o ser humano com o pagamento dessa dívida, porém o pagamento da dívida não depende da atitude humana, mas depende inteiramente da vontade divina. Portanto, reconciliação é o chamado de Deus do pecado à graça, da lama à terra firme, do poço à fonte e por fim da escravidão à liberdade. Amém? Vou repetir, posso? Permite? A reconciliação é o chamado de Deus do pecado à graça, da lama à terra firme, do poço à fonte e por fim da escravidão à liberdade. Isso é reconciliação. Em outras palavras, a reconciliação para quem continuamente decide andar por caminhos tortuosos? Não. Porque o pagamento da dívida conduz ao caminho da reconciliação. E o caminho da reconciliação à semelhança de Cristo. E agora, eu vou falar uma frase para vocês. Eu confesso que eu terminei esse sermão ontem, tá? Confesso o meu pecado para vocês. E ontem eu estava lendo 2 livros para fazer esse sermão aqui, terminar ele pelo menos. E essa frase, quando eu estava lendo, sabe quando você olha para essa frase, você começa a se derramar em lágrimas? Provavelmente você lê alguma frase, algum versículo bíblico, você não aguenta, né? Essa frase aconteceu comigo, eu queria expor para vocês. Vamos lá, vou ler agora. Na cruz, como sacrifício perfeito, Jesus verteu o sangue de 7 partes da sua anatomia, de suas mãos, em expiação pelas nossas práticas pecaminosas, de seus pés, em expiação pelos caminhos tortuosos em que todos andamos, de sua fronte, em expiação pelos pensamentos ímpios de que somos culpados, de suas costas, em expiação pelo fardo do pecado que todos carregamos, e finalmente de coração aberto, rasgado por uma lança romana, em expiação pelos falsos amores que todos nutrimos. Ao vê-lo assim, completamente despido, agonizando, abandonado pelo céu e da terra, podemos perguntar: quem é esse? Em nossa ignorância, somos tentados a responder: esse é o Filho de Deus. Errado. Esse somos nós, na pessoa do nosso substituto. Na anatomia de Jesus, os 7 sacramentos de Jesus representam cada desvio inconsequente do ser humano, pelos caminhos tortuosos, pelas práticas pecaminosas, pelos pensamentos ímpios, pelo fardo do pecado que você carrega e de coração aberto, pelos falsos amores que você nutre no decorrer da sua vida. Tudo isso Ele fez na cruz. E quando você olha na cruz, você não vê Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe quem você vê? O pastor Luiz Gustavo. Porque na cruz, Ele sou eu, na figura do meu substituto. Se você perguntar, a quem Jesus Ele representa? Na cruz, Jesus, Ele é o bandido.
Na cruz, Jesus ele é o cobrador de impostos que rouba. Na cruz, Jesus talvez seja aquele indivíduo que matou um pai de família. Na cruz, ele é aquele que foi o estuprador de uma família. É por isso que você vê um Jesus tão desfigurado na cruz, porque na cruz ele representa eu, na cruz ele representa você, porque é exatamente na cruz que ele promove a reconciliação. Eu não sei o que você tem feito dessa vida, eu volto a dizer, não sei. Eu não sei o que você espera daqui para frente. Eu não sei as expectativas que você criou. Mas eu sei desse Deus que não esperou o ser humano erguer a sua voz ao céu, mas que simplesmente desceu do céu aqui para a terra para falar para você onde vocês estão, porque eu quero resolver o seu problema. E esse mesmo Deus, representado na cena da crucificação, representa eu e representa você. Apenas para encerrar, tem uma parte do livro que diz assim, e encerra também um bloco. Na cena da crucificação, representada nas pinturas ao longo dos séculos, estamos acostumados a ver a intimidade de Jesus coberta por um manto piedoso. Isto, no entanto, foi invenção de artistas medievais. Especialistas na arte macabra de execução pela cruz apontam que os romanos deixavam suas vítimas completamente despidas, como um ato derradeiro de agressão, tornando os que assim morriam motivo para zombaria e desdém. Não é por acaso que os que passavam por Jesus no momento da crucificação meneavam a cabeça. Ninguém, contudo, deve se iludir. O personagem da cruz, pelo princípio da substituição, tem o nosso rosto. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. A vida de Jesus é o pagamento da dívida que nós criamos através dos nossos atos inconsequentes, para que assim a reconciliação fosse feita por todos, ou a todos que decidem andar por este caminho. A pergunta que deve ser feita é se você deseja caminhar por este caminho de reconciliação, deixando a lama para ir em busca da terra firme, deixando o poço para ir em busca da fonte, deixando a escravidão do pecado para ir em busca da liberdade. A pergunta que você precisa fazer é essa: se você tem o desejo de deixar o poço para ir à fonte. Se esse é o seu desejo, o Berto vai cantar agora. Eu gostaria muito que você se colocasse em pé enquanto ele estivesse cantando, fechasse os seus olhos e falasse com aquele que promove esse ato de reconciliação. Hoje fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Vou ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais
a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava ou ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, inspirei um compositor, pus essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer: te amo. Amo você, amo você, meu filho. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você, amo você, meu filho. Amo você. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. No ano de 2013 e 14, eu tive o desprivilégio de romper todo o meu relacionamento com Deus. Eu passei de oprimido a opressor. E muitas vezes eu blasfemei contra Ele, pronunciando coisas imundas. E se hoje eu estou aqui para falar sobre esse caminho de reconciliação, é porque antes Ele se reconciliou comigo. Mereço? De maneira nenhuma. Eu não sou melhor que vocês. Na verdade, eu posso até pior. Mas quem me torna quem eu sou é Ele. Porque a reconciliação reconstrói todos os laços familiares, fraternais e o seu relacionamento com Ele. Não permita que o diabo destrua isso, por favor. Porque esse vazio que você tem sentido na sua vida não pode ser preenchido por falsos amores. Não pode ser preenchido por coisas que o mundo oferece ou que ele oferece, o diabo. Esse vazio que você sente só pode ser preenchido por Deus. Como diz Dostoiévski, existe um vazio do tamanho de Deus.
só cabe Ele. Louvado seja Deus que você tomou essa decisão de aceitar essa reconciliação, porque agora, a partir de agora, é Ele que vai realizar a obra em você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, nos perdoe por todas as vezes que nós praticamos o pecado, por todas as vezes que nós andamos por caminhos tortuosos, por todas as vezes que nós tivemos pensamentos ímpios, por todas as vezes em que nós carregamos fardos que o pecado nos traz. Nos perdoe por todas as vezes em que nós nutrimos amores falsos. Porque, Paizinho, eu sei que foi nesse momento que o Senhor trouxe a reconciliação. Então peço que o Senhor esteja conosco. Construa em nós aquilo que não conseguimos fazer com nossa própria força. Desenvolva a nossa fé, mas sobretudo a nossa possibilidade de enxergar o invisível trabalhar naquilo que é visível. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Bom dia a todos.